E quando o padre está no momento da consagração e ele pronuncia a fórmula, acontece a transubstanciação. O que é a transubstanciação? A igreja, ela explica esse fenômeno com as categorias de Aristóteles, né? Então ela utiliza a filosofia grega para explicar essa realidade, que é complexa de entender. O que é a substância? A substância é aquilo que é uma realidade em si mesmo. Por exemplo, você tem um pão, certo? A substância do pão é ser pão, ou seja, aquilo que constitui a sua natureza mais profunda. E o acidente são as características sensíveis do pão, ou seja, a sua forma, a sua cor, o seu sabor, o seu peso, o seu cheiro, a sua textura, que podem mudar sem alterar o que o pão é. O pão vai continuar sendo pão, se ele for um pão quadrado, se ele for um pão retangular, se ele for um pão triangular, não vai mudar a substância. Certo? Um outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imaginem uma pessoa quando ela era só um embrião, certo? E depois quando essa pessoa já tinha 2 anos. É a mesma pessoa quando era um embrião quando tinha 2 anos? Sim. E quando ela tinha 10, era a mesma pessoa? Sim. E quando ela tinha 80 anos, era a mesma pessoa? Sim. A substância do João é ser o João. Essa é a substância. Esse é o João. É a substância dele, independentemente de quando ele era só um embrião ou quando ele tinha 80 anos. E o interessante disso, se a gente for comparar as células presentes no embrião e presentes no senhor de 80 anos, menos de 1% das células continuam as mesmas. Todos os outros 99% mudaram. Então é o seguinte, continua sendo o seu João, mas assim, o corpo dele mudou quase completamente, ou seja, a substância dele permaneceu, os acidentes mudaram completamente. Então, na missa, pela palavra, pela fórmula do sacerdote, que age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, ou seja, Cristo que consagra, e ele está só sendo um meio para aquilo, né? Pela palavra eficaz de Cristo e pela ação do Espírito Santo, ocorre a transubstanciação. Ou seja, a substância do pão e do vinho deixa de existir e se converte no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. A substância muda e os acidentes permanecem.